estamos nel encontro 4, que corresponde ao capítulo 4 do livro, não? E bem, para aquelas pessoas que estão chegando hoje, não? Recordar, não? Que já havia falado, mas recordar que temos no YouTube os 3 primeiros encontros, então se interessa saber qual foi a sequência para chegarmos acá, estão aí no YouTube, ok? Então, hoje vamos falar de um aspecto muito importante dentro do processo alquímico, que se chama nigredo. No nigredo habla do color preto. É muito simbolizada por este animal que em português se chama corvo. Não sei como vocês chamam esse animal, este pássaro. Cuervo, También cuervo. cuervo. Ok, praticamente o mesmo nome. Então, o cuervo representa nas imagens arquetípicas, vamos ver o cuervo como representante del anigredo, não? Por el color del cuervo. E há um elemento arquetípico no cuervo que se repete um pouco, não? Então, se vamos ver, por exemplo, na representação deste campo de girasoles de Van Gogh, ¿no? Donde hay los cuervos es la Nigredo, ¿no? También me acuerdo también una escena muy utilizada de la película Matrix, la segunda Matrix, ¿no? Cuando el señor Smith, que es un personaje, ¿no? Aparece que ele representa as energias mais pesadas, é a ombra de Neo, não? Que é o protagonista. Então, quando ele vem se aproximando, se vuelam estes cuervos, não? Não é por caso que tem esta representação, não? Porque o cuervo, não? Tiene la cor escura e representa todo que está por trás este color, ¿no? Entonces, en este capítulo vamos ver un poco de las colores, ¿no? De la importancia de las colores dentro de la alquimia y vamos ver más específicamente el color negro. Entonces, una cosa importante cuando hablamos de colores en alquimia es que el color para el alquimista no es una cosa secundaria, ¿no? Es una característica que está como, es algo que no está en plano de hondo, está en primeiro plano. Entonces, porque na nossa cultura, nosotros vemos os colores como uma coisa secundária. Eu tenho um vestido, este é verde, ok? Então, pero em primeiro plano está o vestido, não o verde do vestido, não? Poderia ser de outra cor. Então, para o alquimista, o color habla a respeito del alma de aquele objeto, del alma de aquela persona, como está o color de la persona, de los labios, de las labras, ¿no? De los labios, la mirada de los ojos, como está el color. Entonces, como que el color habla. Por ejemplo, si tú estás con un color un poco diferente del tradicional de tu pele, ¿no? Entonces puede ser que estás más branco, más amarillo. Esto para el alquimista está diciendo cosas muy importantes a respeito de ti, de tu estado, de cómo estás, tu salud, tu estado de ánimo. Entonces, el color está en primer plano para el alquimista. Siempre va a observar mucho el color. El proceso alquímico tiene a ver con una pedra, ¿no? Una pedra que va cambiando de color. Esta pedra que será a pedra que é capaz de tornar el plomo em ouro. Então, é todo um trabalho sobre esta pedra.
el color de la pedra que va cambiando durante el proceso. Eh, entonces, para el alquimista, el color en sí es una experiencia, ¿no? Es una vivencia en realidad. ¿Ah? Entonces, el propio color va a dizer a respeito de la experiencia de vivir este color. Entonces, me acuerdo mucho que tengo una colega que se llama Sandra Salmazo, que ella hace un trabajo sobre los colores, ¿no? Que es muy interesante esto, porque es justo ver que el color está te transmitiendo algo, ¿no? Que el color habla por sí. Entonces, cuando utilizamos los colores en nosotros mismos, ¿no? Estamos hablando coisas. E, entonces, se hice una investigación en muchas culturas de todo el mundo para ver cómo las personas veían los colores en cada cultura. E se viu que esta gama imensa que temos acá em Ocidente hoje, não? Na atualidade, de colores, não? Que há uma infinidade de colores e todas são chamadas, não? Há um nome para cada color, não? O azul de tal tipo, não? Então, há numerações, há nomes para cada color. Para algunos pueblos, algunos colores no tienen nombre. Ese llegó a conclusión que todos los pueblos, independiente de dónde sean, todos tienen no mínimo dos colores, el blanco y el negro. No existe ningún pueblo que no tiene al menos estos dos colores. Entonces, ah, y es muy interesante, ¿no? Porque es como un poco una dualidad, una cosa de este contraste entre blanco y negro, ¿no? Pero dentro de la nuestra cultura hay como uma moralização desses dois colores, que isso é muito interessante de vermos, ¿no? Então, tornamos um pouco acá, que depois entra o rojo. Então, como que para nossa cultura, muitas vezes nós vemos como o branco é a paz, o beijo, o branco é tudo de espiritual, não? É tudo ascendente, e o negro como o feo, o perigoso, el que puede ahí tener los monstruos ahí, el obscuro, el, el, eh, el que no es bueno, el sucio, ¿no? Entonces se liga mucho, hay una visión moral a respeito de estes dois colores, ¿no? E James Hillman dice que esto es pésimo, ¿no? Porque estes dois colores tienen valor en sí. ¿No? É que o negro, que muitas vezes não é considerado um color, porque se diz que o negro é uma ausência de color, então o negro, dentro da alquimia, é considerado um color, um color por si, e, e, e há valor neste negro. El preto hay un valor que es una experiencia vivida del preto, ¿no? Entonces, que es, claro, que en una sociedad que va a moralizar estos dos aspectos, ¿no? Aquele aspecto que é visto como sucio, perigoso, é desqualificado. Então, muitos de nós vemos o negro como uma coisa perigosa, temos medo da escuridão, del, desta situação onde tu não puedes ver nitidamente as coisas, não? Que o negro nel negro, não? O negro del negro, que é a escuridão completa, temos uma visão muito negativa sobre isto, não? Porque é como que aí eu perco o controle de tudo.
Infelizmente, também isto tem consequências diretas, não somente sobre o mundo de los colores, não? Pero também em vários aspectos, porque costumamos degradar a visão de tudo que tem colores mais escuras, incluso as pessoas, não? Então, James Hillman diz que no fundo do racismo existe esta visão também, não? Que é uma visão também ah, o mundo que está abaixo da terra, né? Como um mundo muito negativo, um mundo perigoso. Bien. Pero este estudo nos trae también que en las culturas, que hay culturas entonces que no mismo dos colores, pero hay también como logo después de esos dos colores aparece una tercera color que es el rojo. Entonces, que sería una tercera representación que es muy importante, ¿no? Porque el rojo tiene toda una representación de vida, de movimiento, del sangue, ¿no? Entonces, estos serían los tres colores que están más presentes, ¿no? Más presentes en todas las tradiciones, siendo que algunos no tienen el rojo, solamente el negro y el blanco. Bien, pero tenemos en mayor parte de las culturas muchas representaciones de muchos colores, nombres para muchos colores, ¿no? Entonces ahí tenemos el arco iris como una expresión de belleza, donde hay una parte de la belleza que es visible y otra que es invisible, ¿no? Entonces, también hay esta metáfora de que en un punto del arco iris tenemos el pote de oro, ¿no? Encontramos oro ahí. ¿No? Esto tiene a ver también con el propio proceso alquímico, porque los alquimistas observaron que donde había una estagnación de agua o una estagnación como una putrefacción de algo, se veía como nosotros cuando vemos así, no sé, una comida que no está muy bien, vemos que tiene, que forma como un espectro de arco-íris ali, ¿no? Con los colores del arco-íris. Entonces, ellos observaban esto, ¿no? E diziam que quando sobre a putrefação, sobre esta água putrefada ou a morte, não? O simbolismo da morte também, a putrefação. Então, sobre isto se forma este arco-íris, é que a substância está se transformando, mais um passo de transformação que eles chamavam de cauda pavonis, não? Então, a cauda del pavón, se ve que a cauda del pavón tem pequenos ojos, ¿no? Se ve aí, são muitos, muitos pequenos ojos. Então, que no arco-íris, ¿no? Há esta capacidade de ver lo visible e lo invisible. Tudo isto como um linguagem muito metafórico, ¿no? Pero é interessante ver que sobre a putrefação, ou seja, sobre a decomposição de alguns conteúdos, ¿no? Se forma este arco-íris e este arco-íris te deixa capaz de ver algumas coisas. Então, metaforicamente é muito interessante, ¿no? Então, o que James Hillman contesta, ¿no? É que esta afirmação de que o preto não é um color, é uma ausência de colores, ¿no? Porque para ele, sí, é um color, não é a ausência de nada, está lleno de coisas dentro del preto, ¿no? El preto tiene contiene muchas, muchas cosas, pero una cosa que no contiene el preto es la luz, ¿no? Entonces, las cosas que vienen de dentro del preto tienen luz propia. Es interesante, ¿no?
porque yo estoy trabajando este conteúdo muy, muy, muy fuerte hace mucho, ¿no? Eh, trabajé en muchas lenguas, ¿no? Ahora estoy trabajando con ustedes en español. Entonces me vienen muchas cosas en sueños, porque el alquimista no es isento del proceso, mucho por el contrario, ¿no? Entonces me vienen muchas cosas en sueños. Hace como algunas noches que estoy soñando mucho con la Nigredo, ¿no? Me gustaría contar un sueño que tuvo há uns días, porque yo creo que ilustra mucho este aspecto de la Nigredo como las cosas que están en la Nigredo, en el escuro del escuro, ¿no? Como teniendo luces propias, ¿no? No son atingidas por una luz, no vemos porque tiene una luz que viene de fuera, pero las vemos porque tiene una luz que viene de dentro de aquilo que se presenta, ¿no? Entonces, conto para ustedes que otro día estaba soñando que estaba así en pie, ¿m? Em um lugar completamente negro, eu era escuro del escuro, eu não via nada, nada, estava em pé aí. Não tinha medo, não tinha nada, pero estava aí no negro del negro. Entonces, empecé a sentir el rumor de cascos de cavalo. Entonces, a um certo momento, passa por mim um cavalo potentíssimo, branco, e passa assim como um rayo, e se, assim como aparece, desaparece no escuro, não? E o que me chamou a atenção é que não tinha nenhuma luz sobre o cavalo tinha uma luz própria. Então, eu ouvi nítido, nítido, pero não é que ouvi porque tinha uma luz sobre ele emitia luz. Então, os habitantes, ¿no? Los habitantes de essas profundezas onde a luz não chega, têm luz própria. Isso é muito importante saber disto, não? Porque podemos pensar que aí há escondido coisas terríveis, coisas malas, não? Coisas que são ameaçadoras. E eu creio que há muita potência dentro deste mundo, não? Deste mundo que é tão negado para nós outros. Entonces, esto ya había hablado para ustedes, ¿no? Este par blanco-negro, ¿no? Hay una moralización, entonces, que donde el negro siempre es visto como una cosa negativa. Esto ya había hablado para ustedes. Entonces, la alquimia dice que la gran obra es el proceso alquímico, ¿no? Que pasa, que debe pasar por eh, 4 fases, ¿no? Entonces, a alquimia mais antiga vai falar de 4 fases. E depois isto vamos ver mais detalhadamente mais nos próximos capítulos, não? Pero o que passou é que uma das fases foi retirada mais aí por el final do século XIV, XV, foi retirada uma das fases que é a fase laranja. Entonces se quedó 3 colores, pero James Hillman encontra como muy importante la fase naranja, ¿no? Porque se llama citrininas, ¿no? Entonces, que es muy importante, él considera que es muy importante resgatar este color. Bien, vamos a tener un capítulo todo hablando de esto, ¿no? E hoje hablaremos um pouco, não? Pero são estes 4 colores, o negro, o branco, o laranja e o rojo, não? Como um processo, não? Pero é muito importante perceber que quando chegamos no rojo, não? Que é o color que te pode levar ao ouro, pero depois retornamos, é um processo cíclico, não? Estamos sempre retornando, não é que chegamos a um ponto e não retornamos. Estamos sempre passando por estes 4 estágios, né? Então, que são etapas, né? O color representa
são etapas da grande obra, não? Então, vamos ver como estes colores vão alterando esta pedra, né? Esta pedra que se chama pedra filosofal, que é a pedra que é capaz de transformar o plomo em ouro, quando está neste estado roja. Pero a própria transformação da pedra hace com que se haga o processo. Então, a própria pedra te leva ao ouro. E aí recordamos que este ouro não é um ouro concreto, é um ouro que tem a ver com um ouro alquímico, um ouro não profano, que é a manifestação plena de alguma coisa que está em ti, de alguma coisa que eres tu. Então, Lanigredo, não? Quando vamos ver um pouco o que significa Lanigredo. Lanigredo tem muito a ver com a morte. E por isso quizás nos hace um pouco de medo, não? Então, pero a morte que traz Lanigredo não é a morte exatamente física, não? É uma morte del falso yo, de la ideia de que quem sou eu, aquelas ideias que hacemos de nós mesmos e que creemos que somos isto, pero isto solamente nos hace nos alontanar de aquilo que somos realmente. Então, aí encontramos também a ombra. En los aspectos más difíciles de la Nigredo, podemos también encontrar la depresión, porque sabemos que cada color tiene un aspecto que também pode ser um aprendizagem mais difícil, não? Então, dentro da Nigredo, vamos encontrar muito, quando estamos em depressão, quando estamos muito tristes, e a tristeza começa a aumentar muito, estamos cada vez mais não vendo saída para nada. Aí temos a Nigredo também. Pero a Nigredo também pode significar entrar nesse processo e poder sair dele. Entrar nesse processo e poder morrer e renascer, então também significa a purificação. E esta purificação se dá muitas vezes por desapego, porque acá é onde derramos as coisas também. Não? Depois, o branco, não? O branco tem a ver com, se chama albedo, não? Muitas vezes é representado por uma rosa branca. El albedo tiene mucho a ver con la luna, ¿no? Con la capacidad de reflexión, de receptividad. En el paso alquímico del albedo existe el matrimonio alquímico, ¿no? Donde Isis y Osiris se unen. E este passo se compõe também de uma retirada das projeções. Quando podemos viver profundamente esse passo, deixamos de projetar no mundo a nossa ombra para poder mirar melhor a nós mesmos. Não? Depois temos citrinitas, não? Que é justo este color que em algumas tradições já não está mais. Pero por que James Hillman considera muito importante, não? Porque citrinitas é el laranja, tem a ver com a lucidez, com o encontro del viejo sábio, a integração, a capacidade de pensar por nós mesmos, não? A dissolução das crenças e condicionamentos, não? Que a cultura nos traz. E com uma criatividade muito profunda, porque Citrinitas tem a ver com também as coisas que o tempo hace passar, não? Então, se podemos observar que as hojas e as árvores estão aí e se amarillam, não? Então, há também o sol
que vai deixar seu color naranja, que é uma versão mais celeste disto, não? Pero também o processo de envelhecer tem a ver com isso, e a sabedoria que existe nesse processo. Então, por isso que James Hillman disse que sair do albedo para entrar diretamente no rojo não é uma coisa boa, porque necessitamos desse processo de maturação. El rojo chamamos de rubedo, ¿no? Entonces, que tiene a ver con la iluminación, la manifestación completa, la transmutación, la unidad. Pero vamos ver mais profundamente estes colores depois. Hoje vamos tratar mais especificamente del primeiro momento desta pedra, não? Que viene negra, la nigredo. Pero esta nigredo, não? Esta pedra que encontramos aí negra, ela já passou por um processo. Isto é muito importante. Então, não podemos confundir la nigredo com o plumo. O plumo que é o material que vai se tornar ouro. O plumo que é este primeiro material que vai ter a transformação. La nigredo é o primeiro passo deste processo. Então, temos que entrar na noite escura para poder compreender o mistério da vida, compreender os mistérios e também, de certa forma, perder as orientações que já estão programadas culturalmente na nossa cabeça, não? Então, quando entramos na Nigredo, perdemos os referenciais, entramos em um mundo que é um mundo como este que falei do cavalo, não? É o mundo de imagens que se generam dentro da escuridão. É um mundo cheio de vida que deve ser descoberto. Há uma vivência, não? Nisto, porque temporariamente entramos em uma extinção do color, que hace com que perdemos as referências de tudo. Então, temos muito medo de enlouquecer, não? E la Nigredo é um pouco caminhar neste escuro, e encontrar também nossos medos, não? Pero é também em encontrar novos significados para muitas coisas que parecem estar aí em nossa vida que nunca questionamos. E tem a ver, quando pensamos nela Nigredo, não? Como esse processo de entrar no desconhecido, entramos também na morte de la nossa, de aquilo que pensamos de nós outros como uma coisa de autorreferência, não? O mundo gira em torno de mim e tem que satisfazer minhas necessidades. No, se perde isto dentro da Nigredo, não? E se entra em um outro sistema de referências, não? Então, entrar na Nigredo é como uma entrada em um labirinto, não? Então, poder entrar na Nigredo é entrar em este labirinto que somos nós outros mesmos, em realidade. E como disse, exemplifiquei com meu sonho, não? Há um resplendor na ombra, não? Há dentro desse mundo escuro, há alguma coisa que se ilumina, e que se hace ver, mesmo que eu pense que nada existe aí, está lleno de vida. Pero quando entramos aí, há um estado emocional que existe, é a primeira perda que temos, quando dizemos que a Nigredo tem a ver com desapego, há uma perda que temos que fazer justo nesta fase, que já vemos que
quem já hizo outros percursos comigo, sabe que já vemos isto no Viaje del Herói, em Mulheres que Correm com os Lobos, sempre se retorna cá, né? Que é a perda da ingenuidade. Então, a ingenuidade é um estado infantil, um estado infantil que significa crer em tudo que os outros dizem, ser condicionado ao máximo por las mensagens externas, né? Que é diferente da inocência. Então, a primeira coisa é diferenciar inocência de ingenuidade. E muitas vezes há um processo, acá falamos de depressão, não? Que às vezes é necessário, incluso, um pouco mergulhar nesta coisa desta tristeza que tem a ver com a perda, não? Que é a perda um pouco desta ingenuidade. E muitas vezes isso nos leva também a perder temporariamente a nossa inocência, não? A inocência é a nossa fé na vida, não? É o amor como vivimos, a intensidade de viver o mundo como uma coisa maravilhosa. Isto é a inocência. E a ingenuidade é isto, é crer em tudo que te dizem, não? Então, é por isso que os niños creem, os niños chicos, não? Creem em ah, em Coelho de la Páscoa, por exemplo, que estamos agora cerquita de la Páscoa, não? E chega um momento que o ninho te diz: não, isto não é verdade, isto não é verdade. Eu creio ou não creio no Coelho de la Páscoa, não? É certo que nós outros, como adultos, já perdemos esta ilusão, não? Esta foi a primeira que perdemos, pero há ilusões que não perdemos jamais, não? Então, muitas vezes estamos aí em um estado onde as pessoas te contam as coisas mais mirabolantes e para agradar, para não ser malo, eu hago que acredito, não? Então, é muito importante, é um passo muito importante perder a ingenuidade para poder preservar a inocência, não? Então, aí nela Nigredo se dissolve as referências, não? O grande labirinto. Então, James Hillman diz o seguinte, me gusta trazer para vocês um pouco as frases dele, porque principalmente para vocês que não têm o livro em espanhol, não? O negro não é em si mesmo um paradigma, sino lo que rompe los paradigmas. Então, isto não significa, quer dizer que não significa que temos que estar no negro como um estilo de vida, não? Isto será a minha orientação de vida, estarei aí eternamente. Não, não é isto, não? Pero esto, entrar no negro significa romper com aqueles paradigmas que muitas vezes te afastam de ti mesmo, não? Aquelas verdades inquestionáveis, aquelas coisas que te dizem, mira que tu não puedes tocar acá porque é perigoso, né? Então, é a ousadia de entrar em um mundo onde as coisas devem de ser descobertas, não? Que temos que descobrir, e não em um mundo onde as coisas estão certas, porque algumas certezas muitas vezes te levam justamente a pensar que as coisas já estão postas, não? E que tu deves te comportar e pensar de uma determinada forma que muitas vezes não te serve, muitas vezes não revelam. Este não servir é muito importante, não te serve, não é no nível egoico, não? Não te servem porque te adomesticam, te levam a te distanciar da tua verdadeira alma, da tua verdadeira de quem tu eres, não? Então, temos que o negro também, não? O negro é um mundo, então é um mundo que tem muita sedução, nos causa muito temor, pero também nos seduz. É importante saber entrar aí, pero não estacionar aí para sempre, não? Então, saber que é um passagem, não? Pero é um passagem importante. Muitas vezes, algumas pessoas entram no negro e não saem mais, não? Estão aí seduzidas por el abismo, não? Então, não, é um passagem,
es un pasaje importante, pero estamos en viaje, y tenemos otros colores para conocer. ¿Ah? Aliás, tenemos todos los colores para conocer. Entonces, cuando empezamos a romper con la nigredo, se diz que se libera el azul. El azul, que es un estadio intermediario entre el negro, este mundo donde no ves nada y que está en el negro del negro. Entonces, cuando empiezas a salir de esto, empiezas el azul. El azul es el ser medial, el ser que te lleva del negro al blanco. ¿Ok? Eh, entonces, acá vuelvo un poco al nuestro caballo, ¿no? Entonces, existe dentro del negro, un sol, ¿m? Un sol que es negro, ¿m? Y que entonces representa justo esto, que dentro del negro existe también una luz, una sabedoria, y pensar que esta palabra sabedoria viene de sabor, ¿no? Entonces viene de saborear, hay una vivencia muy importante, orientadora dentro de la Nigredo. É, é interessante ver que, de certa forma, la opus alquímica es muy representada también por el sol, pero el sol que ya está en otra esfera, una esfera celeste, una esfera que tiene a ver mucho con la rubedo, pero al mismo tiempo el proceso retorna. Entonces, el propio sol baja al negro. El propio sol va en un viaje dentro de la noche, como es en la mitología egipcia, ¿no? Entonces, en el Anigredo empezamos a entrenar mucho la nuestra intuición. Quien es capaz de caminhar por la Nigredo desenvolve la capacidad de ver otras cosas que no son las visibles. Es una sabedoría muy importante, ¿no? Entonces, la proposta que tenemos de la alquimia, principalmente la alquimia uh, uh, proposta por James Hillman, ¿no? Vista, leída por James Hillman, é justo que o negro é sim um color e hace parte da nossa alma. Então, que é muito, muito importante viver o negro. O negro pode gerar muita vida para nós.